Evangélicos repudiam reabertura dos cassinos. No vídeo de hoje, um texto escrito por Reginaldo de Souza e publicado no jornal Mensageiro da Paz em julho de 1991. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. A Câmara Federal recebeu recentemente um projeto de lei cujo autor chama-se Dércio Quinop, deputado pelo PDT de Santa Catarina, que propõe a legalização dos cassinos no país. A proposta do referido deputado deverá ser votada em plenário ainda este ano, e embora a liberalização dos jogos de azar tenha sido derrotada por uma diferença de 9 votos na Constituinte, existe a possibilidade de que venha a ser aprovada por boa maioria. Revista Veja, 15/5/91, página 61. Os defensores da proposta alegam que a aprovação dessa lei beneficiaria o Brasil porque traria riquezas e divisas para a nação, além de criar um bom número de empregos diretos nas cidades onde forem instalados os cassinos. Interessante notar que o projeto do deputado pretende liberar os cassinos em todas as cidades turísticas com 300 mil habitantes ou menos do que isso. Se for aprovada do jeito que está, será uma das leis mais liberais para o mundo. Para os evangélicos, o debate em torno deste assunto é extremamente inoportuno, em razão de existirem outros temas de maior importância para a sociedade brasileira, temas que deveriam ser estudados pelos nossos representantes no Congresso Nacional, ao invés de perderem tempo com coisa de só menos relevância para o desenvolvimento do país. Histórico. Desde a Constituinte, os defensores da legalização dos jogos do Brasil vêm tentando aprovar a abertura dos cassinos numa manobra política que visa o enriquecimento de uns poucos em detrimento de grande maioria do povo brasileiro. A prática do jogo sempre foi rechaçada por homens de bem da nossa sociedade, independente da sua posição social ou religiosa, tal como o general Eurico Gaspar Dutra, que em 1946 assinou um decreto colocando na clandestinidade os cassinos do país. Os segmentos religiosos sérios são unânimes em condenar a jogatina institucionalizada no país. Alguns alegam que, num país onde o cardápio de loterias é tão farto, não tem razão os que querem proibir a abertura das casas de jogos em algumas cidades brasileiras. Eles se esquecem, entretanto, que a fortuna arrecadada mensalmente com as loterias não conseguiu tirar o país do atoleiro de problemas em que se encontra. Os argumentos utilizados pelos que defendem a jogatina não se sustentam em bases firmes. Em primeiro lugar, dizem que a adoção dessa medida teria capacidade de colocar em movimento uma usina de empregos no país. O que eles chamam de usina de empregos é um total de 50 mil empregos diretos. Ora, o que é isso em relação ao preocupante número de desempregados que existe no Brasil, que chega à casa dos milhões? De forma alguma, uma medida dessa natureza mexerá com o quadro trabalhista que suja o horizonte brasileiro, o qual somente será modificado com a implantação de indústrias e com uma melhor distribuição de renda no país. Outro argumento usado pelos defensores do jogo é que no Brasil a população tem dado repetidos sinais de que gosta de jogar. Pesquisa recente feita pelo Ibope e publicada no jornal O Globo corrobora esta ideia, pois revela que 45,1% são favoráveis e 31,3% contrários à abertura dos cassinos, tendo ainda um grupo de 18% sem opinião formada.
No entanto, verificamos que pelo menos a metade da população brasileira é contrária à legalização do jogo, entre os quais todos os evangélicos. O Jornal do Brasil escreveu um de seus editoriais tratando do assunto, qual dizia, entre outras coisas, que pelas entrevistas dos que defendem a jogatina, de fato, a volta dos cassinos aparece como a solução que faltava para todos os problemas do país. Os turistas estrangeiros trariam dólares. O aumento da arrecadação tributária beneficiaria municípios, estados e União. O dinheiro das roletas, enfim, financiaria o progresso. Além do absurdo explícito dessas previsões, ninguém consegue relacionar as vantagens do jogo durante a época em que foi permitido. Se fosse bom para o Brasil, o presidente Dutra não o teria proibido em 1946. Se fosse bom para as cidades, Atlantic City, a meca do jogo nos Estados Unidos, não teria estado há pouco tempo à beira da falência. O editorial trata também da questão do esvaziamento das estâncias hidrominerais, problemas que só será resolvido com a volta da jogatina de cassinos. Os prefeitos dessas cidades dizem que o esvaziamento econômico é devido ao fechamento das casas dos jogos que ali funcionavam, que a partir dos anos 60 levou os brasileiros a preferirem as cidades litorâneas para os seus momentos de lazer, é que determinou a decadência dessas estâncias. Achar que turistas encherão os hotéis por causa das ofertas dos cassinos corresponde mais a uma nostalgia local do que a uma possibilidade real. Cidades não podem viver de artifícios fabricados por meio de projetos de lei. O seu potencial econômico, aliado ao trabalho e à produtividade dos cidadãos, outro fator de decomposição da sociedade é de que o jogo remete sempre à ideia de que se pode produzir dinheiro sem trabalho. Socialmente, este é um preceito dos mais nocivos, sobretudo num país que padeceu muito em anos recentes sob o império de uma especulação financeira amoral. A Bíblia condena a obtenção de lucro advindo de fontes escusas, como a perdiz que choca ovos que não pôs. Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Jeremias 17:11. Por último, os defensores do jogo alegam que existem cassinos em mais de 115 países do mundo e em todos eles o governo até ganha bom dinheiro com impostos. Perguntamos: qual desses países cresceu econômica e socialmente com os recursos da jogatina? Os sensatos responderão que nenhum deles se beneficiou da jogatina institucionalizada. Muito pelo contrário, alguns experimentaram graves prejuízos na sua estrutura social, provocados pelos efeitos do jogo na vida de seus habitantes. Contra o jogo. Muitos estão vendo a legalização do jogo como uma solução viável para os problemas do país. No entanto, o jogo é uma solução falsa. Por trás do enriquecimento aparente, ele envenena e destrói o cerne das comunidades onde se instala. Como se fosse elixir milagroso, muitos pensam que a simples legalização dos cassinos levará o país de boa parte dos problemas que enfrenta no cotidiano. O que eles desconhecem é que boa parte dos problemas com que hoje nos defrontamos, das fraudes, do INSS à prática do nepotismo, tem como base a dissipação de valores éticos que são transgredidos a todo momento. Como se isso não bastasse, o jogo de azar incentiva a vida fácil, com riscos de desagregação da família. O jogo nunca está sozinho. Onde tem jogo, tem drogas, sexo e miséria.
disse recentemente o deputado evangélico João de Deus Antunes, PDS Rio Grande do Sul. Os resultados são funestos não somente para aqueles que estão envolvidos diretamente com o vício, mas por consequência atingem em primeiro lugar os parentes, chegando a afetar a própria sociedade. Ninguém em sã consciência pode dizer que o enriquecimento de uns poucos e o empobrecimento de muitos é benéfico para o Brasil. Nenhuma autoridade sensata dirá que as consequências danosas que giram em torno das casas de jogos, tais como prostituição, violência, suicídios, falências, drogas e destruição de famílias, é coisa de só menos importância. O que está em jogo é a própria sobrevivência da nação, na medida em que valores sociais e éticos são abandonados a troco de nada. É hora de todo aquele que tem responsabilidade em face dos destinos da nação brasileira preocupar-se com o risco de abrir-se mais este campo propício à degradação dos costumes, à corrupção e à violência. Os brasileiros que participam da jogatina fazem-no no intuito de conseguirem aquilo que não conseguem através do trabalho. São pessoas que perderam as esperanças no resultado do trabalho honesto e só confiam na sorte grande e na riqueza fácil para resolver seus problemas. Padre Cristóvão Alvarez. O trabalho dignifica o homem, mas o jogo o lança na sarjeta. Nesta hora crucial para o nosso país, os evangélicos devem erguer suas vozes para combater o erro chamado jogo. Não podemos consentir que mais esta chaga venha manchar a nação brasileira. Vamos exigir das autoridades constituídas que cumpram com o dever de zelar pelo bem-estar social de muitos brasileiros, não permitindo que esse projeto de lei seja aprovado. Reginaldo de Souza, Jornal Mensageiro da Paz, julho de 1991.